Esse aqui é o Alex. Alex é um dos meus líderes de base lá na Alemanha. Ele está aqui também junto, rodando a CETED, veio para trabalhar. E é muito legal ter ele aqui, ter a família dele aqui. A Milena é russa, ele morou na Rússia por 4 anos. Tem um filhinho, Jonathan, tem 2 anos. E eles são bênção do Senhor. Bênção do Senhor mesmo. Fazem parte do nosso conselho de liderança na base. E estão aqui para servir a nação brasileira, para treinar missionários brasileiros para enviar isso para as nações. Isso é muito legal. E eu penso que ele hoje vai compartilhar um pouquinho da situação na Ucrânia e na Rússia. Ele vai falar um pouquinho do que está acontecendo lá. Então agora eu vou passar a traduzir, viu? Não vou mais falar. Ok? Depois vocês podem falar um pouco mais sobre o Jocum, né? O pessoal conhecer um pouco. Ok. Falar a hora que vocês quiserem. Tá? Ok. So, I will introduce you, but yes, they like this. It's not about one. Okay. Yeah, I will see about this. Então, gente, Jocum hoje, nós fazemos parte de Jocum, né? Jocum hoje é a maior organização missionária do planeta. Estamos presentes oficialmente em mais de 160 países e não oficialmente em todos os países. Até os países mais proibidos a gente tem uma representatividade neles. Jocum foi fundado em 1960 por um jovem de 21 anos chamado Loren Cunningham. Ele estava numa viagem missionária e ele entrou para o quarto e foi ter um tempo de oração. E nesse tempo de oração, Deus trouxe uma visão para ele. E ele viu ondas, ele é surfista. Então, por isso ele teve uma visão de ondas. Deus sempre fala de um jeito que a gente entende, né? Então, o Loren estava nesse tempo de oração e ele teve uma visão de ondas. E essas ondas inundavam todos os continentes do planeta. E quando ele olhou para perto, chegou mais perto assim, que olhou para as ondas, ele viu que essas ondas eram jovens de todas as nações, indo para todas as nações. E essas ondas de jovens tomavam todos os continentes da Terra. E ali ele entendeu de Deus estar fundando a Jocum. Na verdade, eu costumo falar que Deus fundou a Jocum. Ele apenas deu a visão para o Loren, mas quem fundou a Jocum foi Deus mesmo. Tudo começou em Deus. Então o Jocum começou a se movimentar com jovens e na década de 60, eu estava até falando com os irmãos ali, né? Na década de 60 era uma coisa muito doida pensar em jovens como missionários. Era algo de outro mundo, até porque vocês sabem, vocês já responderam, mas qual era o movimento que estava no auge na década de 60? Movimento hippie, não passa guerra, passa amor. Então a visão de jovem que a igreja tinha, que a sociedade tinha, né? Era uma visão tipo, os delinquentes, libertina, tipo, não faça guerra, faça amor. Então você pode dormir com quem você quiser, passe os seus dias usando droga, usando maconha, usando qualquer outra coisa que supra o vazio que existe dentro de você. A irmã até citou cedo sobre o Woodstock, né, o festival. Então, tipo assim, tudo isso no período de 1960, quando o Loren recebeu essa visão. E até então o missionário era aquele pastor bem engomado, sabe? Terno e gravata, consertando a gravatinha. Eles não aprendiam a língua, eles não comiam da mesma comida que o povo comia, eles eram pessoas separadas. Eles só chegavam, pregavam e depois de novo voltavam para a sua reclusão social. Eles só estavam presentes nos momentos de culto, nos momentos da pregação. Será que vocês conhecem alguma história assim hoje também? Hoje em dia a gente também tem isso, né? A gente precisa quebrar isso, porque isso não é uma visão de Deus. Mas pensar em jovens como missionários em 1960 era um escândalo. E foi um escândalo quando o Loren começou a compartilhar. O Loren é da Assembleia de Deus. Então pensa, ele chegou para a liderança dele e falou, Deus falou comigo isso. E eles falaram, mas você tem certeza? Que não é algo comum. Ainda mais naquele tempo. Então eles deram liberdade para que ele começasse o movimento, mas sem apoio da igreja. Então Loren começou a movimentar junto com algumas outras pessoas, começou a receber de Deus algumas orientações. Eles foram primeiro para as ilhas do Pacífico, para as Bahamas. Foram para as Bahamas com um grupo de adolescentes, gente. Não eram nem jovens, eram adolescentes. Vocês pensam na loucura que era, menores de idade sendo missionários.
1960, hoje já é difícil, né? Menores de idade missionários, como assim? Naquele tempo, então, foi algo gigante. Então, menores de idade, jovens de várias idades, todos juntos, dormindo juntos, comendo a mesma comida, meninos e meninas sem nenhuma divisão, tipo, claro que na hora de dormir tinha divisão, né? Mas, tipo, participando desse mover juntos, foi um escândalo, mas também nós vimos pela primeira vez na Terra uma união do corpo de Cristo nesse nível. Que até então nós tínhamos movimentos missionários que foram gerados no passado, mas a partir de um grupo que já frequentava, já se relacionava, né, era da mesma comunidade. E agora nós vemos pessoas de diferentes denominações, de diferentes idades, mas todos muito jovens, indo para um outro lugar. E essa onda meio que continuou. Então eles se entenderam de transformar, de fundar uma primeira escola. Que até então, gente, para você ser missionário, você se formava pastor e ainda estudava mais um ano de missiologia. Então era uma loucura, né? E eles tiveram a ideia de treinar pessoas em um ano. Ou seja, que loucura. Que loucura que esse jovem de 21 anos estava arrumando na Terra, né? Eu acho que nem ele percebia todas as revoluções que ele estava trazendo. Então, depois das Bahamas, foi fundada a primeira escola de evangelismo, onde muitos desses jovens, já maiores de idade agora, voltaram para estudar e entender do Senhor o que Deus queria para eles, ou para serem treinados para alcançar as nações que Deus havia colocado nos corações deles. Então o Jocum começou nesse movimento. Eu até citei para os irmãos, né, os valores fundamentais, as nossas 6 crenças básicas, mas basicamente Jocum é chamada para conhecer Deus e para fazer Deus conhecido. Tudo que nós fazemos envolve o conhecimento de Deus, porque nós desejamos saber quem Deus é, quais são as suas opiniões, qual o seu caráter, qual a sua natureza, sabe? Então tudo que a gente faz envolve o conhecimento de Deus, e também tudo que a gente faz envolve fazer Deus conhecido. O nosso coração é para que mais pessoas conheçam Jesus, é para fazer o nome de Jesus famoso entre as nações. Então tudo que nós fazemos é guiado por conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Nossa base na Alemanha, ela foi fundada há uns 8 anos atrás. The Blankenberg was 8 years ago, right? Foi fundada há 8 anos atrás. Ela é parte de um ministério chamado Uma Voz para os Sem Voz, baseado em Provérbios 31:8, que diz: seja voz por todos aqueles que não podem falar por eles mesmos, levante a sua voz pela justiça e a desigualdade, alguma coisa assim. Provérbios 31:8. Depois você pode conferir na sua Bíblia, então a Bíblia aberta ali. Vamos fazer esse exercício então, já que todo mundo pegou a Bíblia. O que está escrito em Provérbios 31:8? Provérbios 31:8. Abre a boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Uau! Abra a boca em favor de todos os que se acham desamparados. Então, nosso ministério ele é fundamentado nessa palavra, mas antes de nós entendermos essa palavra, a nossa fundadora estava na Índia numa conferência falando sobre várias desigualdades no planeta, várias situações de injustiça, e as pessoas falavam e davam dados e continuavam falando e continuavam dando dados, e ela é muito impetuosa, a nossa líder de ministério é muito impetuosa, então ela é uma fotógrafa. E no meio da reunião, enquanto o povo ainda estava falando, ela estava como ouvinte, gente. Ela não estava nem lá na frente, nem nada. Ela estava como ouvinte, sentada na cadeirinha, e ela levantou: mas o que nós vamos fazer? Já ouvimos demais, o que nós vamos fazer? E ela sentiu naquele momento aquela palavra, a pergunta dela indo no teto e voltando para ela mesma. E o Senhor perguntando para ela: o que você vai fazer? E ela falou: mas eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. Eu sou uma fotógrafa. E Deus virou para ela e falou: mas o que você tem em suas mãos? E ela olhou para as mãos dela e ela tinha a câmera fotográfica dela. Então, Voz para os Sem Voz começou nesse momento, com Deus perguntando: o que você tem nas suas mãos? Porque o que você tem nas suas mãos, Ele quer usar para que você seja a voz para todos aqueles que não podem falar por eles mesmos. Então, talvez você esteja pensando: nossa, eu não posso participar do que Deus está fazendo porque eu não sou o Adilcinho,
o Adilson, né? Eu falei Adilson porque o povo aqui do Rio me chama de assim. Porque eu não sou o Alex, eu não tenho os mesmos dons, eu não tenho o mesmo jeito, tenho um jeito diferente de ser, mas quem eu sou, do jeito que eu sou, e no processo de transformação, tá? Porque nós não somos Gabriela, do jeito que eu sou no meu processo, Deus é capaz de me usar. Uau! Uau! Ou seja, eu posso ser uma voz para todos aqueles que não têm voz, a partir do momento que eu me coloco à disposição do meu Deus. Até porque quem faz é Deus. Eu não sei se alguém algum dia te falou, mas a missão ela não é da igreja. A missão é de Deus. Deus foi quem se interessou por salvar o homem. E Ele quis nos incluir nesse projeto tão lindo. Então Ele nos chama, Ele nos convida, Ele nos manda às vezes a nós entrarmos nesse processo com Ele, mas a missão é dele. Aí você pode tirar dos seus ombros agora a responsabilidade, né? Só que não. Só que não mesmo. Porque a gente não tira dos nossos ombros uma responsabilidade que também é nossa. João capítulo 17 fala que Jesus ora para que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Uau! Olha só que coisa grande que Jesus está falando. Porque se eu sou um com Ele e Ele é um com o Pai, então a missão de Deus ela também é a minha missão. Opa, a responsabilidade então volta para mim de algum jeito. Vocês entendem que a missão não é minha, a missão é de Deus, mas ao mesmo tempo, porque a missão é de Deus e eu sou um com Ele, a missão também é minha. Então, tudo que eu faço, em todos os lugares onde eu estou, eu tenho que anunciar o reino de Deus, porque Ele já está aqui. O reino está onde o rei está, e se o rei é um comigo, o reino de Deus está onde eu estou. Uau! Então nós somos responsáveis por anunciar esse reino aqui na terra. E Jesus nos mostrou como fazer isso. Ele chegou para o cego e falou: olha, no reino de Deus não existe cegueira, então abra o seu olho e veja. Ele virou para o coxo e falou: olha, no reino de Deus não é assim, então levanta e anda. Mas o mais impressionante de tudo, gente, o reino de Deus não tem pecado. Então seus pecados estão perdoados. Uau! Uau! Olha que incrível, gente. Então o reino de Deus ele já está aqui. E cabe a nós manifestarmos esse reino. E o ministério Voz para os Sem Voz, ele foi chamado para manifestar esse reino através de atos de justiça e misericórdia. Eu não sei se vocês conhecem, mas aqui no Brasil tem um movimento chamado Uma Voz pela Vida. Eles são muito conectados a nós porque eles surgiram dentro do nosso ministério. É parte de quem somos. Há alguns anos atrás eles estavam matando as crianças que nasciam com deficiências nas aldeias. Vocês sabiam disso? Já ouviram isso? Passou no Fantástico e tudo. Então, a Suzy Childers, ela ouviu falar disso lá em Kona, no Havaí. Ela pegou o material dela, pegou a mochila grávida. Ela estava grávida quando ela veio, doida, gente. Pensa numa mulher doida. Ela é impetuosa mesmo, mas Deus usa isso para o bem. Não seja impetuoso para o mal, pelo amor. Mas ela pegou as coisas dela e falou: eu vou lá, eu vou fotografar aquele povo. E ela veio, fotografou o pessoal lá dentro da tribo na Amazônia, denunciou, fez uma denúncia, mostrou isso para a igreja nos 4 cantos da terra, mostrou isso para a igreja brasileira. A igreja brasileira ficou tipo: como assim? Isso está acontecendo com a nossa gente? Não pode. Então levaram isso para o Congresso. Pelos corredores do Congresso levaram fotografias que ela tirou dentro da aldeia para todos os congressistas na época. Todas as pessoas do Congresso no Brasil receberam as fotografias e um pedaço da história de uma das meninas que foram resgatadas. E a Jocum começou a fazer pressão nos governos dos países vizinhos para que os países vizinhos fizessem pressão no governo brasileiro. Então pensa, os missionários chegaram dentro do Congresso, nos deram fotos, e agora os governantes dos países vizinhos estão fazendo pressão sobre nós. Quem é esse povo? Quem é esse povo que está causando alvoroço? Esse povo que está causando alvoroço está aqui dentro e a gente não tinha visto eles. Então os governantes começaram a receber muita pressão dos países vizinhos. A mídia ouviu falar do que estava acontecendo, desse mover internacional que estava acontecendo.
Então o Fantástico, na época Globo, fez uma reportagem falando sobre o que os índios estavam fazendo. Os brasileiros ficaram espantados, porque pensa, há 10 anos atrás, estão matando as nossas crianças, estavam matando os brasileiros, e os brasileiros nem sabiam o que estava acontecendo. E cadê a FUNAI? Cadê os órgãos de proteção indígena, que não estão vendo tudo isso, estão sendo negligentes? Fim da história. Então, por causa de todo esse mover, 2 leis no Brasil foram criadas. Uma lei de proteção ao índio, todos os índios, inclusive as crianças, e uma lei de amparo às famílias que têm filhos com necessidades especiais. Uau! E tudo começou com uma mulher grávida, passando 3 dias em trilha para fotografar um povo que ela não conhecia. Voz para os filhos. Voz para os sem voz. E ela falou alguma coisa? Ela simplesmente mostrou, ela tirou foto. E quem diria 20 anos atrás que uma fotógrafa poderia movimentar tanta coisa assim? Quem diria que nós precisaríamos de fotógrafos missionários? A nossa visão de missionário é aquele povo que está no púlpito, pregando todo domingo. E ela foi simplesmente uma fotógrafa, intencional no que Deus chamou ela para fazer. Então, o que Deus tem falado contigo é muito precioso. Psicologia, pensa só quantas pessoas e quanta transformação você pode trazer através da psicologia. Através da administração. Pensa quanta coisa nós podemos através da música. Gente, levantar a sua voz e falar com todos aqueles que não têm voz, não precisa necessariamente ser uma voz oral. Você pode simplesmente criar situações para que outras pessoas escutem falar que existe um povo sofrendo. E hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir falar sobre a Ucrânia, sobre a situação de guerra entre Ucrânia e Rússia. E quem sabe vocês não vão poder também fazer parte do nosso ministério, ser voz pelos sem voz. Espalhar a notícia, espalhar o que vocês vão ouvir hoje para os seus meios. Ou seja, nós já somos um. Nós aqui já não somos mais Jocum e já não somos igreja, 2 coisas separadas. Nós somos a igreja multiforme, a igreja de Cristo. Um só povo. Vocês hoje são um conosco. Então nós precisamos da ajuda de vocês também para replicar o que nós vamos compartilhar com vocês em relação à guerra. Vocês conseguem se ver desse jeito? Então repete aí, eu sou uma voz para o sem voz. Eu sou uma voz para o sem voz. É isso mesmo que vocês são. E isso precisa estar muito certo em quem vocês são. Porque isso é o nosso chamado. Vocês acabaram de ler Provérbios. Deus está falando isso pra gente. Uau! Então a palavra não foi só para aquela mulher doida lá. É uma palavra para mim também. É uma palavra para hoje. Sim, é uma palavra para você. É uma palavra para hoje. Nós estamos sendo chamados para ser voz por todos aqueles que não podem falar por eles mesmos. Uau! Então Jocum começa lá atrás. E hoje é uma família de ministérios, um movimento de cristãos, um movimento de Deus na terra através da sua igreja. E dentro desse movimento, um ministério chamado Voz por Sem Voz, que é o nosso ministério, também está te incluindo hoje nessa missão. E nós precisamos de vocês para dissipar tanto as boas notícias, quanto também para dissipar as más notícias. Nós queremos que vocês também denunciem o que vocês estão vendo de errado. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos ser omissos, até porque omissão é pecado. Uau, então pecado não é só sexual, né? Porque muita gente tem o costume de pensar que pecado é só sexual. E não é. Quando eu me omito, eu também peco. E eu estou sendo bem intencional agora em provocar vocês, gente. Eu quero provocar vocês. Quero gerar algo dentro de vocês. Porque quanto de nós como igreja tem se omitido diante das necessidades e dificuldades do planeta? Nós não podemos ser omissos. Nós precisamos tomar uma ação. Nós precisamos agir. Mas precisamos ser intencionais em como agimos. Nós precisamos usar o que nós temos na nossa mão. Então, o que você tem na sua mão? O que você tem? O que você faz que Deus te deu? Qual o seu talento?
Qual o seu dom? Qual a responsabilidade que Deus te deu? O que tem nas suas mãos pode ser mais poderoso do que você pensa. E é muito poderoso. Então, o que você tem na sua mão, gente, Deus quer usar. E como Ele quer usar. Não tenham medo, pode ser uma coisa simples. Gente, eu conheço missionários que são artistas, eles pintam quadros o dia todo. E são missionários porque anunciam o reino de Deus através das artes. Pensa só se nós conseguirmos uma revolução cultural, revolução nas artes, todas elas para anunciar quem Deus é. Que lindo que vai ser. Então pensa aí, o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? Isso é importante demais. Então é isso, gente. Vocês entenderam um pouquinho o que é Jocum? Eu falei que é Jocum, que é o voz por sem voz. Ah, faltou falar da base, né? Verdade, faltou falar da base. Antes de você falar da base, no tema Jocum, na verdade eu faço a pergunta para provocar também, que às vezes pode ser uma dúvida que não tem agora, mas daqui a pouco pode ter. Existe uma igreja com o nome de Jocum? Não existe uma igreja, não existe uma placa. Jocum, um dos nossos valores é ser internacionais e interdenominacionais. Jocum ela não é limitada a uma única nação. Nós somos chamados para celebrar todas as nações. E nós também não somos limitados a uma única denominação. Nós somos chamados para celebrar todas as denominações. Então você nunca vai encontrar uma igreja com o nome Jocum. Você vai encontrar um movimento da igreja que se chama Jocum. A igreja multiforme, a igreja global, entende? E nós somos um movimento dessa igreja global, ok? Então quando você vê uma placa escrito Jocum em algum lugar, é um movimento, é uma base missionária, não é uma igreja denominação, ok? Não existe denominação Jocum. Jocum significa jovens com uma missão, ou seja, são literalmente jovens com uma missão. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Sobre Jocum em geral agora? Alguém tem alguma pergunta, gente? Talvez possa ter esquecido de alguma coisa, porque eu estou tentando ser bem rápido, né? Talvez, eu não sei, né, essa questão de como os jovens se mantêm na missão, sem trabalhar, não sei se... Sim, um dos nossos valores, novamente valores. Eu falo muito dos valores porque os valores eles são coisas que Deus nos deu. Em todo lugar do mundo, cada base ela tem a sua própria identidade, seu próprio time de obreiros e eles funcionam do jeito que eles entendem ser melhor dentro da cultura local. Mas os nossos valores nos unem como missão em todos os lugares. Então, se você for numa base hoje e numa amanhã, você vai ver que são diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais. Elas são diferentes porque elas têm o seu próprio jeito de se organizar, porém são iguais porque mantêm os mesmos valores, coisas que Deus nos deu. E um dos nossos valores é que nós dependemos de Deus em todas as coisas. Então, finanças, como que vocês ficam o tempo todo numa base sem trabalhar, trabalhando única e exclusivamente para Deus? Nós dependemos de relacionamento. Nós acreditamos que Deus provê nas nossas vidas através dos relacionamentos. Amigos, família, igreja, todas as pessoas que Deus movimenta na Terra. A primeira vez que eu fui para a Alemanha, eu não tinha dinheiro para ir para a Alemanha. E vocês pensam que a gente é missionário na Europa, todo mundo tem dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro para ir na Alemanha. Eu tinha uma palavra. Deus falou. E eu comecei a comunicar para as pessoas que Deus falou para eu ir para a Alemanha. Só que também foi um período muito difícil, porque todas as pessoas que eu conhecia também estavam com muito problema financeiro. Até os mais ricos tiveram problemas financeiros nesse período. E Deus, eu fui orar, né? Deus... não está chegando dinheiro, eu acho que não vai rolar, eu devo ter entendido mal, alguma coisa assim. Porque nessa hora, gente, a incredulidade bate a porta. E eu estou confessando aqui para vocês o meu pecado. Fui incrédulo mesmo e questionei. Fui para Deus e falei, Deus não está chegando, está acontecendo. Fui para minha liderança na época e falei, gente, eu acho que não vai rolar não, porque não está chegando dinheiro. E minha liderança, eles foram bem firmes. Eles falaram, quem é você para questionar a autoridade do Todo-Poderoso? Ele não falou? Ele não mente, ele não se arrepende, ele não volta atrás. E eles foram bem empáticos nisso, sabe?
E eu fui tirar um tempo de oração de noite, né? Porque já era de noite quando eu comuniquei eles. E eu saí da reunião acabado, que eles acabaram comigo. Minha liderança foi bem firme. Eu sou grata a Deus porque eles acabaram comigo. Porque eles sempre foram muito amorosos. E naquele momento eles foram muito firmes. Foi a primeira vez que eu vi eles sendo muito firmes. E eu fui orar depois que terminou a reunião. E enquanto eu estava orando ainda, o meu líder de base na época chegou e falou: Adilson, o dinheiro das suas passagens acabou de chegar. Alguém lá na Nova Zelândia, tinha uma igreja na Nova Zelândia, eles estavam num tempo de oração e Deus deu características para eles sobre um rapaz e Deus deu o local onde esse rapaz estava e eles entraram em contato para saber se esse rapaz estava aqui e eles começaram a falar das características e nós entendemos que é você esse rapaz. Então eles estão mandando o dinheiro da sua passagem agora, nós estamos comprando sua passagem e no final do mês você está indo para a Alemanha. Quem proveu o dinheiro, gente? Foi Deus. Então um dos nossos valores é praticar a dependência de Deus em todos os aspectos. Então eu me mantenho na missão através de mantenedores, pessoas que são usadas por Deus para me enviar dinheiro, pessoas que entenderam Deus chamando elas para serem mantenedoras. Ou seja, quem provê é Deus e Ele usa o seu corpo, a sua igreja, ok? Ok? Mas nós somos chamados para praticar a dependência de Deus não somente na questão financeira, mas em todas as coisas. Até porque somos jovens, eu tenho 26 anos. As minhas emoções às vezes se agitam, meus pensamentos às vezes se agitam, meus desejos às vezes se agitam. E para todas as coisas eu tenho que correr para Deus. Para todas as coisas, relacionamento, saudade, tudo, Deus supre. Deus supre todas as coisas. Então um dos valores de Jocum é praticar a dependência de Deus. Então no mundo todo, sempre que você estiver com jocumeiros, eles vão ter histórias para contar sobre a fidelidade de Deus. Porque Ele é fiel. A Priscila, sua filha, já deve ter várias histórias de Deus provendo para ela. Não só financeiramente, mas todas as coisas. E eu creio que inclusive financeiramente. Mas em todas as coisas Deus provê. Deus provê. Nós praticamos real a dependência de Deus. Alguma pergunta mais, gente? Vocês viram que eu gosto de contar história, né? Tudo tem uma história. É porque eu estou em Jocum há alguns anos já. E eu tenho descoberto que eu sou uma espécie de ancião, quase. Então, para todos os valores, eu acho que eu tenho uma história diferente para contar. Tem uma pergunta que... Quanto tempo vocês vão ficar no Brasil? Eu viajo em agosto para a Europa, mas eu estou cogitando voltar em janeiro ou em fevereiro para passar um tempo aqui justamente desenvolvendo essas conexões. Eu até compartilhei com o Daniel, compartilhei com os pastores também. Nós queremos mais representatividade aqui no Sudeste e eu penso que eu estou sendo orgulhoso nessas coisas assim, nem querendo me promover não me entendam mal, por favor, até porque eu não me sinto preparado para isso. Eu só estou realmente contando para vocês o que eu tenho percebido e o que minha liderança também tem percebido, porque eu não caminho sozinho, eu caminho debaixo de uma cobertura. Eu estou cogitando voltar para o Brasil no começo do ano que vem, passar um ano aqui, justamente para fortalecer laços e desenvolver novas conexões de Jocum com a igreja. Por exemplo, nós podemos estreitar relacionamento. E se nós estreitarmos relacionamento, quem sabe o que Deus vai fazer aqui no sul do Rio de Janeiro, gente? Entende? Então, eu sou uma pessoa que busco muito ser intencional. E eu quero ser intencional porque eu acredito que Deus é intencional e eu quero ser sua imagem e sua semelhança real. Então, eu tenho entendido esses moveres de Deus e eu acho que isso não é à toa. Então, eu estou cogitando voltar para o Brasil ao invés de voltar para a Alemanha para estar lá. Estou cogitando voltar para o Brasil. Até porque um time novo do Brasil foi enviado para a base lá, gente. Nós ganhamos vários obreiros, a Priscila é uma dessas, liderou o time do Brasil para lá, levou novos voluntários. Então nós temos entendido isso, esse mover novo do Senhor. A gente faz planos, né? Mas no final é Deus quem decide todas as coisas. O Alex volta em maio. Ele volta em maio para a Alemanha, passa um mês, depois viaja para a cidade dos pais lá nos Estados Unidos.
e depois volta para a Alemanha, depois de 2 meses. They asked me, like, how long are you planning to stay in Brazil? Yeah. And you said, Yeah. okay. Yeah. So, yeah. Uma pergunta mais? É muita coisa, né, gente? Eu acho que ele, você passou um pouquinho rápido, mas essa questão que a Jocum é um pouco temática, né? Cada Jocum tem O ministério que você falou, Sim. base, né? Vocês sentiram falta de voz para sem voz? Falta Não, de... acho que eles estavam falando, né? Que a Não, Jocum assim, tem esse. algumas, mas assim, tem várias numa área, em outra área. Por exemplo, se eu conheço de comunicação, a Jocum tem uma área voltada para a formação na área de comunicação, informática. Sim. Jocum é um movimento interdenominacional, como eu falei, internacional. Cada país tem sua própria cultura. E nem todos os aspectos da cultura são desalinhados a quem Deus é. Existem vários aspectos em todas as culturas que expressam o caráter de Deus. Então, o Jocum é chamada para observar essas coisas e se ajustar dentro da cultura. Ou seja, se a cultura do Brasil é samba, nós não vemos problema em sambar. Nós vemos problema em, talvez, ao culto ao corpo, exatamente. Entende? Nós vamos sambar, talvez, de um jeito mais modesto, de um jeito mais alinhado aos nossos princípios e valores. Se a cultura do Brasil é celebração, para tudo tem uma festa, igual vocês foram para o churrasco ontem, foram para o churrasco hoje. Nós não temos problema com isso, entende? Mas aí vocês têm que entender também que na Alemanha nem tudo é uma celebração, eles não têm uma cultura de celebração. Então hoje está tendo churrasco na base, vai ter um churrasco lá agora, sabe-se lá quando, entende? Então cada base de Jocum tem a sua cultura de acordo com a cultura da nação, embora a gente lute para manter os valores, porque nem todos os aspectos da cultura estão alinhados a quem Deus é. Nós vivemos num mundo caído e nós não negamos isso. O mundo é bom, mas o que está no mundo não é bom, né? O pecado está no mundo. Eu queria só falar uma coisinha rápida, porque você fala nos valores e tal, né? Então, para alinhar um pouco aqui, eu não sei quantos irmãos entendem sobre valor, só para ter uma ideia, os valores que nós temos são coisas que estão dentro da gente. Por exemplo, para saber o que é o valor da Jocum, né? Então, no ser humano, que valor que você tem que você aprendeu com seus pais, que você aprendeu no seu dia a dia com a escola. Por exemplo, verdade é um valor que você tem. Você tem um valor de falar a verdade, de conviver com a verdade. A mentira não é um valor para você, porque é valor para você o que é verdadeiro. Então são coisas que você tem dentro de você com um valor. Então aquilo é importante e você preza por aquilo também. Então se a Jocum tem valores, os valores, exatamente isso aí, eu acho que ajuda um pouco a entender. Quando ele fala os valores da Jocum, né, da base e tal, então, só para ajudar a entender isso, né, porque não é só simplesmente uma frase que foi colocada, um slogan, entendeu? É algo que está inerente na pessoa. Podemos dar até um outro exemplo, né? Um outro valor que você tem, por exemplo, honestidade, né? Um valor que você tem, procurar ser honesto e você zela por isso aí. Quando alguma coisa foge desse valor, você, peraí, não dá não. Então quando você entende que valor que Deus quer, né? No caso do seu ministério, no caso aqui a Jocum, ela, quando foge um pouquinho daquele valor, ela dá um jeito de voltar, né? E manter aquele foco ali do valor que Deus estabelecer para ela. Né? Só queria dar esse toque aqui para assim. Eu posso fazer uma pergunta então? Deixa eu só terminar o tópico dos valores rapidinho. Os valores, eles são a nossa identidade como missão. Eles são quem somos. Ou seja, se é o que nós somos, eles não mudam. Entende? Porque é quem somos, é a nossa identidade. É o que nos une como movimento. Vamos lá, eu tenho uma formação hospitalar. Eu sou técnico de tomografia, formação. E se um dia se integrar a Jocum, e eu posso desenvolver um ministério dentro de uma área de saúde ajudando as pessoas? Pode. Porque vão ver assim, o Natanael
ele entende raio-x, tomografia, entende ressonância, ele é enfermeiro, ele tem essas coisas que eu possa agregar a minha profissão, ajudar o próximo e a mim semear a palavra de Deus. Isso dentro do Jocum também tem esse lado também voltado para um profissional de cada área e ajudar as pessoas? Sim, sim. Deve ter alguma ideia de área de saúde, não deve ter? Temos. Nós temos uma. Jocum é um movimento e dentro desse movimento e para treinar esse movimento nós temos muitas outras coisas que funcionam lado a lado, sabe? E o nosso braço de treinamento é uma universidade chamada Universidade das Nações. É uma universidade real, que você pode ter uma graduação real. Porque quando a gente fala de faculdade cristã, as pessoas sempre pensam que não é real, né? Mas é algo que você pega uma graduação de verdade, você estuda de verdade, você pode pegar até um PhD, gente, pela Universidade das Nações. E dentro da Universidade das Nações nós temos 9 faculdades, 9 áreas diferentes de atuação. Então você pode se formar numa dessas áreas, se você ainda não é formado, ou buscar uma profissionalização, porque tudo que você vai aprender ali é conhecimento para aplicar na prática com princípios e valores de Deus. Ok? Jocum também entende que Deus nos deu para esse tempo as 7 esferas de influência da sociedade. Com o mundo globalizado, fica muito mais, as sociedades elas passam a se parecer muito mais. Então nós temos 7 áreas de atuação. Nós temos família, educação, governo, comunicação e mídia, ciência e tecnologia, artes e entretenimento e religião, que no caso envolve igreja, Jocum, tudo isso que se envolve o religar as pessoas a Deus. Então sim, você como profissional na sua área tem espaço para você. Nós temos navios de misericórdia, que são verdadeiros hospitais que vão para as ilhas remotas do planeta. Inclusive aqui no Brasil nós temos, na região da Amazônia, nós temos hospitais sendo fundados, nós temos colégios de formação na área de saúde, entende? Nós temos tudo isso para te preparar ou para te enviar. Se prepare aí, Sim. E isso não só na área da saúde, mas em todas as outras áreas. Nós queremos, um dos nossos valores, eu falo valor o tempo todo, né? Um dos nossos valores é valorizar indivíduos. Então nós celebramos quem você é. Nós celebramos os dons que Deus te deu, os talentos que você vive, os talentos que você tem. Nós celebramos você em quem você é. 100%. Você é o único. Não existe ninguém como você. E nós celebramos isso e é claro que na nossa missão tem espaço para você. É claro que nós vamos achar um espaço para você em alguma coisa. A gente pode não ter nada pronto, mas até para pioneirar, um dos nossos valores é ser apostólico. Jocum é um movimento apostólico. Então vamos começar algo novo. Abrir fronteiras. Vamos abrir fronteiras, vamos pioneirar. Pastor. Então, respondi? Por isso, E eu penso que também respondi a sua, né? nós estamos Eliezer, fala aí. Mas eu já sabia, eu só queria Sim, só você só entrar queria para poder... provocar mesmo para trazer à tona. Então tem um lugar, um espaço para psicólogo. Tem, nós temos um ministério de aconselhamento dentro do Jocum. Inclusive eu já fiz uma das escolas de aconselhamento. Eu já participei do time que trabalha aqui no Brasil. E é incrível a nossa faculdade de aconselhamento bíblico, gente. É incrível, incrível. Pessoas altamente capacitadas, médicos em suas áreas. Então ela acabar de formar, ela pode ir para lá também. Pode, tem espaço para ela. Tem espaço para ela também. Tem espaço para todos nós. Miriam, ela tem um ateliê de roupa, costureira. Tem lá. Tem. Você sabe, em Zurique, nós temos uma mulher, uma família, na verdade, e nós temos uma mulher que ela entendeu Deus chamando ela para ir trabalhar com os modelos lá em Zurique, na Suíça. E ela está lutando para construir uma empresa, roupas, né? Uma empresa montando um negócio de roupas. Ela é líder da base lá. Ela e o marido dela estão construindo uma empresa para que eles consigam entrar nesse cenário da moda para influenciar e alcançar os modelos, os produtores de moda, toda essa galera. Eu conheci uma missionária também, que estudou na Jocum de Londres. Uhum. Tem uma escola voltada para moda. Sim, olha,
Olha só. Aí, entendeu? Perfeito, gente. É uma Então, posse. é isso que eu estava falando. Eu não sei se eu falei qual é a temática, Ah, sim. entendeu? Direcionamento, Cada sim. jogo tem assim, uma é comunicação, outra Sim, é arte, nós atuamos outra em muitas é moda, áreas. outra, né? Sim. E aí, por isso que encaixa as Sim. pessoas, né? Porque elas entram onde elas se encaixam, né? Com a profissão, com o dom, né? E vai desenvolver mais ainda, né? Através disso, evangelizar. Sim. É o que eu falei. Só um instantinho, desculpa. É o que eu falei no começo. O jogo 1, gente, é um movimento de Deus na Terra. Não é um movimento do Lore, não é um movimento do Adilson, não é um movimento do Alex. É um movimento de Deus na Terra. Ou seja, nós só somos a maior organização missionária porque Deus é quem nos lidera. É Deus chega para você e fala, venha trabalhar nessa área. Aí você vai correr atrás em cima da palavra que Deus te deu e você vai pioneirar algo novo. É claro que o jogo te dá uma cobertura muito boa, né? Mas é um movimento de Deus mesmo, sabe? Deus nos lidera a atuar em várias áreas. É tanto movimento de Deus, parece que a gente já está integrado, parece que não vê mais igreja. Igreja como templo. Parece que a gente é. Mas nós somos igreja. E Mas outra, igreja nós de somos novo, parece igreja e manifestamos igreja quando estamos em comunidade. E aqui nós estamos em quê? Comunidade. Então nós somos de fato a igreja. Não, às vezes a igreja de coisas concretas. Sim, A sim. gente passa a não ver dentro do templo. Sim. A gente passa a ser um templo. Você amplia a sua visão, Sim, né? sim. E essa é a ideia, que a nossa visão de reino se expande. Você fala muito de jovens com uma missão. Uhum. E aí eu queria, não sei nem se é exatamente uma pergunta, não sei como elaborar, mas falar sobre essa questão da idade de estar servindo na... Sim, nós hoje temos o King's Kids, que pegam as crianças e a gente treina crianças. Pois. Sim, sim. Ok. Não, mas eu vou falar de todas as partes. Nós temos um ministério chamado King's Kids, é um ministério global. Em todo o planeta você vai encontrar King's Kids. King's Kids são crianças do rei. Ou seja, nós temos obreiros que gostam de crianças, amam crianças, se sentem chamados para o ministério de crianças. E eles trabalham para alcançar as crianças. E também treinando crianças para serem missionárias. Nas suas férias, nós temos vários acampamentos, vários eventos onde as crianças passam 20 dias com a gente, dentro das bases de Jocum. Eles recebem aulas, de um jeito lúdico, obviamente, né? Recebem aulas sobre a natureza e o caráter de Deus, sobre ouvir a voz de Deus. E depois eles recebem aulas também tipo de skate, de pipa e tudo mais, como compartilhar isso depois com os amiguinhos nas praças. E eles têm o prático. Ou seja, eles aprendem a andar de skate e depois eles vão andar de skate com o pessoal da praça e eles no final terminam orando, terminam falando de Jesus. E me desculpem, mas as crianças dando um show de bola na gente. Eles não têm vergonha. Eles fazem os amiguinhos dele em 1 hora. Em 1 hora eles já compartilharam o evangelho inteiro e já estão orando para o menino ou para a menina aceitar Jesus. É incrível! Eu fico de cara, gente, quando eu vejo essas crianças chegando pra gente. Porque eles chegam todos medrosos, né? Meu pai e minha mãe não estão aqui. Então eles chegam todos medrosos. É claro que tem toda uma estrutura para dar apoio e fazer com que a criança se sinta bem-vinda também. É a partir de que idade? A partir de uns 10 anos. Crianças menores também. Só que eu penso que sem o pai e a mãe é uns 10 anos. Do you know how old like the kid can come for the bowl camp in King's Kids? Around 10, right? Yeah. Eu penso que por volta dos 10 anos. Mas os menorzinhos também, geralmente as bases de Jocum tem sempre um ministério de crianças também, que é King's Kids. Então eles cuidam dessas crianças durante o período dos cultos da base, eles se revezam para ajudar os pais enquanto os pais estão no ministério, e tudo isso passando princípios e valores. E essas crianças dão um show de bola na gente. Eles realmente dão um show de bola. Jovens com uma missão. Abrange todas as idades. As crianças, os jovens, nós valorizamos os jovens, nós somos chamados para valorizar jovens. Deus escolheu o jovem, e eu penso que Deus escolheu os jovens justamente por sermos... nós não vemos tantos problemas. Tipo assim, Deus falou, eu vou. Entende? Eu não tenho um centavo, e Deus falou, eu estou indo. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu não tenho mala, mas eu vou. A mala vai vir. Eu não tenho passaporte. Tá, mas eu vou entrar agora e Deus vai me dar o passaporte. O jovem, ele é muito mais inconsequente.
Ele não pensa tanto nas... A gente sempre usa inconsequente num sentido ruim, né? Mas eu estou usando num sentido bom, gente, de não ver consequências, não ver consequências. Então, tipo assim, Deus está mandando, eu vou. Agora deixa eu falar. O jovem não é limitado. Que a Priscila deve ter alguma experiência. Então, eu estou me lembrando aqui que quando a Priscila estava por aí, tinha a questão da vacina, do cartão da vacina. Sem o cartão não podia ir, tinha que estar reconhecido o sistema do SUS, alguma coisa assim, parece que não estava, tinha muitas pessoas que Para não tradução tinha. também, né? É, É o grupo todo que estava com ela. E ela ali assessorando a turma ali. E tinha algumas pessoas que não tinham como comprovar. E aí não podia ir porque não tinha como comprovar. no, E aí tinha pediu o prazo, oração. né, do sistema, entrar no sistema, e a passagem Sim, já estava no aeroporto Uhum. e tinha que fazer. E na última hora eles conseguiram entrar no site e estava lá já constando que elas tinham recebido Sim. a vacina. E ele liberou Eu não poderia ir se não tivesse o comprovante. Então é igual aí, não tem mala, mas lá mala vem. Aham. Não tem o passaporte, né, que eles exigiram, e não ia acabar não indo. Né? Sim. Ou então ia cancelar essa exigência, alguma coisa aconteceu, né? Mas pô. Deixa eu fazer uma pergunta também. Fala muito de jovens, o povo fala muito de jovens, não fala? Mas tem o. O jovem com mais idade. Então, eu vou chegar lá. É que eu ainda estou respondendo a pergunta. São Eu similares. ainda estou no processo de responder a pergunta. É. Então a gente fala muito de jovens porque a visão de Deus foram o quê? Você lembra da visão das ondas que eu compartilhei? O que foi visto ali naquela visão? Muito jovem. Jovens. As ondas se transformavam em jovens. Só que é claro que esses jovens da década de 60 envelheceram. E nós vamos jogar eles fora, eles são descartáveis porque Eu sou da envelheceram. DEX. Eu estou incluído, eu sou da DEX. Então, eles envelheceram e nós em Jocum, nós nos adaptamos. Então vocês têm que entender o seguinte, nós valorizamos o dom de Deus nos jovens, nós gostamos de jovens, nós somos um movimento de jovens, mas nós hoje entendemos que existe algo chamado os anciãos. Os anciãos. Uau! Então essa galera que fundou a missão, eles são hoje as pessoas que passam a visão de Deus pra gente. Eu só conheço a história porque eu tive com o fundador da missão e ele contou a história. Ele é vivo ainda? Ele é vivo ainda. Eu vou conhecer. Ele e a esposa dele ainda são vivos. Então, tipo assim, esses anciãos, eles mantêm o nosso DNA vivo. Eles me chamam a responsabilidade de também passar isso adiante, sabe? E manter vocês E em eles, oração também, cobertura. exatamente, eles também nos dão essa cobertura. E eles moram com a gente. Eles moram dentro das varas de Jocum, eles construíram família dentro da nossa comunidade. Ou seja, eles são parte de nós. Entende? É claro que, mas eu não estava lá nos anos 60. Eu posso chegar então ainda? Eu fiz ETED com uma senhora de 78 anos. O site da Universidade de Nações está falando lá que você pode se matricular se você tem entre 18 e 99 anos. Aí, minha Zé. Ou seja, se você tem entre 18 anos e 99 anos, eu tenho certeza que existe espaço para você dentro da nossa missão. Amém? Amém. Respondi. Então, eles iam ser alunos da nossa escola. E está acontecendo em Guapimirim. Eles iam, porque a escola já está agora na quinta semana, quarta semana. Quarta semana, e agora já está muito avançado. Montar uma escola que Mas- volta redonda. Então, quem sabe Deus não está gerando. Aqui, olha, o pastor. O Alex hoje falou isso, a gente falou isso ontem, né? Nossa. O Alex falou isso hoje pra mim. Já pensou o Metex rodando dentro dessa casa? Então, a gente até comentou sobre isso. Olha só aí. Então, gente, he's mentioning like when the teacher is here. Esse cara aqui tá quase brasileiro já, gente, entendeu? Então, tipo assim, não importa a idade, não importa quantos anos você tem. Se Deus está falando contigo, tem espaço para você sim dentro da nossa missão. E nós celebramos você, independente da sua idade. Nós celebramos os seus dons, independente da sua idade. E nós recebemos os seus talentos, independente da sua idade. Amém? A outra coisa que eu ia perguntar, talvez uma questão um pouco administrativa das bases, o fato de você estar trazendo uma ETED em Guapimirim, isso não está relacionado a Jocum do Rio de Janeiro? Ela vem de outro país, como você estava Exato, falando. exato.
A ETED que está acontecendo aqui no Guapimirim, ela é uma ETED da Alemanha acontecendo em Guapimirim. Ela não está ligada à Jocum do Rio de Janeiro. Embora a Jocum do Rio, a Jocum Carioca, e nós sejamos muito amigos, sabe? Eu estava lá com eles essa semana que vem nós vamos assistir a aula juntos, mas nós somos duas coisas separadas. Embora somos ligados porque somos o mesmo movimento, entende? Nós somos uma só família e nós nos reconhecemos como uma só família, só que com administrações diferentes. Como a nossa ETED ela é uma ETED sobre a cobertura da Alemanha, uma ETED da Alemanha acontecendo no Brasil, os nossos líderes são os líderes da Alemanha, entende? Quem lidera a ETED é o obreiro da Alemanha, quem cobre a ETED são os intercessores da Alemanha. Então, é uma ETED da Alemanha acontecendo no Brasil. Uma pergunta que eu queria fazer, acho que é a última. Como é que foi esse processo, então, de Deus falando para vocês que seria aqui, que seria na cidade de Guapimirim, que viria alguém de lá para... Boa pergunta. Em 2000 e... Lá vem história. Last year, right? No, December year before. Yeah. It was 2021. Yeah. Em 2021, Deus falou comigo. A gente tá em 2022, né? Então foi 2020, gente. 2020. Final de 2020 eu vim para o Brasil. Deus falou que eu vim para o Brasil. Ele falou que como uma flecha ele me puxaria para trás para que eu pudesse ir mais longe. E eu vim para o Brasil, vim para trás, mas sem saber o que mais longe significava, porque para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vivo em Jocum desde os 17 anos. É o único trabalho que eu conheço, é o que eu sei fazer. E como assim agora eu vou sair para passar um ano no Brasil, gente? Que desafio é esse? Que loucura é essa, Senhor? Mas Deus falou, eu vim. Em dezembro de 2020 eu cheguei no Brasil. E estava no Brasil dando suporte à minha igreja, passando tempo com eles. E no meio do ano Deus falou comigo sobre trazer uma escola de treinamento para cá. Eu até imaginei uma ETED, mas eu fiquei com medo. Não, se Deus falou que ele estava me puxando para trás, não deve ser uma ETED, né? Como assim? Então eu nem comuniquei minha liderança na Alemanha nem nada. Só fui tipo assim, vamos organizar uma escola missionária. E eu comecei a organizar uma escola missionária. 2 meses depois, Deus me chama a responsabilidade. E ele chama o meu pastor também a responsabilidade. Ele falou, como vocês vão fazer uma coisa sem ter uma cobertura daqueles que já fazem? Porque a igreja não tem uma visão missionária. A Igreja Batista de Parada Modelo, que é a minha igreja, a igreja onde nós estamos rodando essa ETED, não tem uma visão missionária. A visão missionária era, vamos enviar dinheiro. Eu sou o primeiro missionário que a igreja envia. Então, é algo muito novo. Então, Deus falou com a gente sobre buscar a cobertura. E quem era a minha cobertura? A liderança que caminhava comigo. Eu entrei em contato então com a minha liderança, porque eu sempre tive um bom relacionamento com toda a minha liderança, gente. Graças a Deus. O Alex está aqui hoje e a gente é super amigo, então, Deus realmente é muito generoso comigo nessa questão dos relacionamentos. Entrei em contato com o Alex, falei, Alex, Deus está falando isso e eu quero saber o que vocês acham. Aí ele falou, tá bom, eu vou levar para o concílio de liderança e nós vamos orar e eu vou te dar uma resposta. Ele levou, gente, e sem brincadeira, às vezes eles demoravam 10 anos quando eu estava lá na Alemanha para decidir uma coisa. E em 3 dias eles me deram uma resposta, falando, nós entendemos também de cobrir e vamos fazer o quê? Aí eu, então a escola agora vai se transformar em ETED. Aí eles, tá bom então vamos fazer uma ETED. Uma ETED com o nosso DNA aí. Então nós começamos a nos movimentar agora não somente como escola de missões, mas como uma ETED real. O que é ETED? ETED é Escola de Treinamento e Discipulado. É uma escola de treinamento vocacional. Ela forma missionários tanto para estar dentro da missão Jocum, quanto missionários para entrar dentro das esferas de influência da sociedade e ser um profissional excelente, manifestando o reino de Deus na sua área. Ok? Ela tem duração de 5 meses, sendo 3 meses teóricos e 2 meses práticos. Durante os meses teóricos, nós ensinamos o aluno sobre quem Deus é, sobre ouvir a voz de Deus, sobre a identidade, sobre a cultura do reino, sobre o Jesus humano, sobre o reino de Deus e ministérios de misericórdia, sobre Bíblia, cosmovisão bíblica cristã, sobre vários assuntos legais.
que estão dentro da missiologia, que estão dentro da teologia, mas a gente ensina de um jeito mais prático. O nosso interesse não é passar o conhecimento pelo conhecimento. Nosso interesse é passar o conhecimento e passar para o aluno como ele pode aplicar esse conhecimento. Então a ETED é uma escola muito prática, muito prática, muito prática. Ela não é uma escola teológica, ela é uma escola prática. Então tá, 2020, já estamos em 2021, né? Isso, 2021, a visão se transformou em ETED. Então a escola de missões, que era de uma igreja local, se transformou numa ETED de uma organização internacional. A igreja não entendeu a princípio que seria uma ETED, porque eu expliquei para eles que nós agora seríamos uma ETED, porque essa era a visão de Deus, e eles ficaram igual a vocês. O que é uma ETED? Isso não pode. Porque como pode uma outra organização entrar dentro da nossa organização? Então não pode. Só que eles foram entendendo que Jocum não era uma igreja, eles foram entendendo que Jocum é um movimento apostólico de Deus, é um movimento da igreja global, eles foram entendendo tudo que vocês estão recebendo agora, eles também receberam. Então eles entenderam e ainda ficaram algumas coisas para nós nos ajustarmos, porque faltava muita conversa ainda, porque precisávamos ter muita conversa, até porque Jocum não é... Nós estamos dentro da cultura de uma igreja, mas Jocum não está atrelada à cultura dessa igreja, então poderia gerar atrito. Então foram várias e várias conversas, e a igreja hoje ela nos dá cobertura. Ela cedeu toda a estrutura, nós não pagamos luz, nós não pagamos água, nós não pagamos gás, porque a igreja entendeu que ela serviria como uma estrutura. A liderança entendeu que eles deveriam nos dar todas essas coisas, e é glória a Deus por isso. E nós, como Jocum Bad Blankenburg, na Alemanha, nós chegamos com toda a parte acadêmica, com toda a parte de universidade mesmo. Então, vocês veem que é bem uma parceria mesmo com a igreja local, né? Nós não excluímos a igreja e simplesmente usamos ela. Não, nós trabalhamos lado a lado com a igreja. Até porque nós queremos abençoar a igreja também, assim como eles têm... Gente, não pagar luz, não pagar água, usar o espaço de uma igreja e eles ainda comprarem o gás de cozinha que a gente usa é algo muito grande. É algo muito grande. Até porque vocês são pastores, e as finanças, como é que fica? Primeiro pensamento de um líder, gente. Primeiro pensamento talvez não. Mas um dos primeiros pensamentos de um líder é finanças. Antes de eu planejar a escola academicamente, eu planejei como nós iríamos administrar as finanças. As planilhas estão lá todas prontas antes mesmo da escola se tornar ETED. O momento que Deus deu a visão foi uma das primeiras coisas que eu pensei. E foi uma das primeiras coisas também que eu comecei a orar. Que é difícil, não é fácil. Então nós trabalhamos lado a lado com a igreja que está recebendo a gente. Então a visão surgiu assim. Eu vim para o Brasil, Deus compartilhou conosco que Ele queria treinar brasileiros, mais especificamente queria treinar o povo de Guapimirim, e queria também gerar uma nova cultura, eu esqueci disso. Deus falou comigo que Ele queria gerar uma nova cultura em março de 2021. Em julho, nós começamos, o meu pastor, eu fiquei quieto. O meu pastor falou, eu sinto Deus falando que nós vamos trazer uma escola para cá. Aí eu, tá bom. Deus já tinha falado de uma cultura nova, né? Então, desde março, Deus falou que Ele queria gerar uma nova cultura, uma cultura de missões dentro da igreja. Então, a escola também vem como resposta a essa palavra de Deus, sabe? Deus falou que queria uma cultura, nós estamos trazendo uma escola para dentro de uma igreja, para treinar o povo dessa igreja e o povo dos arredores para viverem essa nova cultura. E hoje nós temos, gente, só um dos nossos alunos não é da igreja. Só um dos nossos alunos não é do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos 9 alunos, 8 são da igreja onde nós estamos rodando a ETED, e só uma que é de uma outra igreja, uma presbiteriana que veio de Curitiba. Ou seja, é literalmente para gerar uma nova cultura ali na igreja, não é? E até mesmo dentro, quem não está participando da ETED como aluno está tendo a chance de participar. Nós envolvemos também alguns dos líderes, nós pedimos esses líderes para darem aulas, alguns workshops, tipo workshop de trabalhos infantis. Quem está dando é a líder do Ministério de Crianças da igreja. Nós tivemos agora a história da igreja, quem está dando é a vice-presidente da igreja.
Entende? O nosso pastor, o pastor da igreja, ele teve a oportunidade de dar uma semana de aula sobre o Jesus humano, falar sobre a humanidade de Jesus. Ou seja, nós estamos também... É uma parceria muito saudável, sabe? Nós estamos envolvendo a igreja o máximo que nós podemos. É claro que, como Jocum, nós temos valores que são para nós. Deus falou coisas para nós. Então nós lutamos também para manter essas coisas. Nós não abrimos mão delas. Só que todos os nossos valores são bíblicos. Vocês repararam que tudo que eu falei tem muito alinhado com a Bíblia? Para cada valor, os nossos anciãos colocaram 10 passagens bíblicas suportando esses valores. Ou seja, está tudo muito alinhado com quem Deus é. Então a visão da ETED em Guapimirim surgiu nessa visão. Só que quando nós começamos a organizar a ETED em Guapimirim, e depois que ela já... Na semana que ela começou, eu recebia os líderes da Jocum daqui do Rio e da ETED que está rodando aqui na Jocum no Rio de Janeiro. E ele compartilhou comigo um sonho, uma visão de Jocum Brasil. Jocum Brasil tem olhado para o Sudeste e pedido mais representatividade, que eu já falei lá no começo, vocês lembram? Que o fundador de Jocum Brasil está orando por isso? Então eles entendem que a nossa ETED em Guapimirim é resposta dessa oração. Então eles também estão nos cobrindo, nos dando muito suporte, muito mesmo, sabe? Eles têm sido bênção na minha vida e na vida de todo mundo que está ali, de verdade. Então você entendeu como que veio para a ETED aqui em Guapimirim? Então eu sou de Guapimirim, é a minha igreja. E eu estou sendo muito honrado por Deus por ter a oportunidade de trabalhar na minha missão, na missão que Ele me chamou para servir, lado a lado da minha igreja, que é a igreja que eu conheci Jesus. E tem sido uma experiência muito legal, gente. Eu me sinto muito completo ministerialmente nesse momento, trabalhando tanto com a minha igreja quanto com a minha missão. Tem sido um momento lindo do Senhor. E hoje a gente dá para entender agora isso aqui, né? E vocês também entendam isso aqui, gente. Quem sabe Deus não está gerando algo em Volta Redonda, nessa região sul-fluminense. Não existe representatividade missionária de Jocum aqui. Eu não sei se existe uma outra organização, mas Jocum sei que não. Quem sabe Deus não está gerando algo novo, gente. Vocês não estão aqui por à toa. Sejam intencionais em receber o que vocês estão recebendo. Ok? Então Deus gerou isso desse jeito. De um jeito muito simples, né? Não teve nada muito extraordinário, nada muito sobrenatural. Só uma obediência comum, de gente comum. Até os obreiros que vieram são gente comum, que oraram e simplesmente obedeceram o chamado de Deus para esse tempo. Da Alemanha, lá da base de lá, tem quantos obreiros aqui? Temos 4 obreiros da Alemanha aqui. Uma que fez Jocum e é da igreja. A filha do pastor, ela fez ETED em Recife e ela está tendo a oportunidade de servir com a gente. E um outro obreiro do Sul, ele é de São Paulo, mas estava no Sul, que está com a gente também. Então nós temos 6 obreiros, sendo 4 da Alemanha. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Só uma coisinha para eu terminar, sobre essa parte da Alemanha. A nossa base tem um concílio de 4 líderes. 3 dos meus líderes estão no Brasil hoje. Estão servindo a visão de Deus aqui nesse lugar. O Alex e a Milena são 2 deles. É legal, né? Porque a gente fala muito que o Brasil é um celeiro de missionários, mas nesse momento a gente também está recebendo. Sim, vocês estão recebendo a gente, eu também sou brasileiro, né? Olha só. Vocês estão nos recebendo justamente para isso, para treinar pessoas que vão para as nações. Ou seja, já existem missionários da nação brasileira. Eles só precisam entender e responder ao chamado de Deus. E nós estamos aqui justamente para isso. Isso é muito importante você falou aí. Sim. Interpretei. O quê? Que nós já temos muitos missionários na nação brasileira que só precisam entender e responder ao chamado de Deus. E eu estou tendo um insight aqui, gente. Vocês têm me chamado também? Eu estou tendo um insight aqui, gente, na minha mente. É a questão, eu falei da cultura nova, né? Deus tem me chamado para gerar uma cultura nova nesse tempo. E quem sabe vocês também não estão debaixo dessa palavra. Quem sabe nós nos reunirmos nesse tempo não faz parte desse plano de Deus. Quem sabe a Priscila não ter ido para a Alemanha, não está incluído nesse plano de Deus. Para o Sul Fluminense. Porque talvez se a Priscila não tivesse ido, nós não teríamos nos reunido. Se nós não tivéssemos nos reunido, nós não teríamos nos reunido.
E se nós não estivéssemos reunidos aqui hoje, talvez nós não pudéssemos sonhar com o Sul Fluminense enviando missionários para as nações. Eu achei incrível porque a questão da Priscila parece que um detalhezinho assim, que deu um pontapé, um ângulo assim nesse negócio, porque a Hélia descobriu, sem ter a ver com a Priscila, por acaso, a questão da ETED, né? Só que por ser da Alemanha, aí pronto, aí ele fez aquele link lá com a Priscila. A Priscila também está na Alemanha. Aí foi saber a mesma base que ela está, também está aqui. Então é um negócio bem, assim, muito, não foi uma coisa direta, a Priscila não recomendou nada, não foi, o pessoal está aí, não foi assim, mas o fato dela estar lá, sem dúvida alguma, foi uma forma de Deus mostrar, né? E o que eu falei para ela, eu falei assim, olha só, nós não vamos poder fazer essa TED agora, mas nós não podemos deixar passar essa oportunidade, né? Precisamos estreitar com eles, vamos lá passar um dia com eles, não devo passar o dia, né? Mas passar um pouquinho do dia, um pouquinho da noite, e lá estamos aqui, né? Olha só o que ele está falando. É isso que a gente tem que entender. Mas Deus está falando, vamos atender. Obediência comum. E o casal, né, que estava na base da Priscila. Sim. É o casal que conheceu a Priscila, né? Que eu não tive oportunidade. Sim, a Priscila está na casa deles. Eu ia fazer essa pergunta, porque o pastor Daniel me encontrou com uma filha dele, foi parar na Alemanha. Essa pergunta que eu ia fazer, que o pastor Daniel me contou. Queria que você contasse um pouquinho como é que isso, a filha do pastor e a pastora, como chegou lá na Alemanha, como é que foi esse trajetório. Porque o pastor Daniel já me contou. Eu sonho também ter minha filha um dia ter esse trajetório talvez. Só um instantinho, deixa eu só fechar a questão anterior, aí eu já entro nessa resposta, tá bom? A gente vai poder falar sobre a Ucrânia e a Vamos. Rússia, Na verdade, eu já tenho que terminar, gente. Estou falando mais em tudo. Não, mas a gente pergunta, né? Sobre a ETED aqui. O que está acontecendo em Guapimirim não é algo normal, é algo atípico, é algo extraordinário. As nossas ETEDs acontecem dentro das nossas bases, dentro das nossas comunidades. Isso foi realmente uma visão de Deus, gente, para a gente vir para cá, senão nós não viríamos. Entende? Até porque é o que eu falei, são duas visões diferentes. Talvez não diferentes, mas duas organizações diferentes, com lideranças próprias, com um mover próprio. Obrigado. Então vocês entenderam, né? Isso não é algo comum ter uma ETED rodando dentro de uma igreja. É comum ETEDs acontecerem dentro de igreja quando existe uma visão de implantar uma base missionária. Que aí os missionários chegam, tem aquela comunidade toda, mas ainda não tem uma estrutura que é deles. Daí sempre tem um pastor, uma pastora, uma comunidade de fé que abrem um espaço para a gente rodar ETED dentro dessa igreja. Mas só a ETED mesmo, dentro de uma igreja, é algo muito novo. Os práticos às vezes são dentro da igreja, né? Os práticos acontecem em parcerias com igrejas. Parceria. Na verdade, se a gente não está indo para um país que não foi alcançado ainda, por meio de um povo que não foi alcançado ainda, geralmente acontecem dentro de igrejas, em suporte à igreja local. Priscila, deixa eu só beber água. Eu penso que a Hélia ou a Gabi, desculpa, eu ia fazer no vogal errado. Eu penso que a família pode falar mais, pode falar melhor sobre o processo dela de ir para missões. O que eu sei é só como ela chegou para nós. Vocês querem compartilhar um pouquinho? A Priscila, quer falar? Fala. A Priscila e a Gabriela participaram de uma escola de férias. Justamente na época que nós fomos para a Turquia, elas duas foram para Campinas fazer a escola... Escola missionária de férias, né? Missionária de férias, né? E ali, a partir dali, teve esse contato, né? A Priscila ficou buscando. Nós fizemos outros cursos, né? Eu fui para a escola de Campinas de novo fazer a escola de cinema de lá. Isso. E a Priscila foi também para a de Pinda, em São Paulo, fazer a de Uniscript. Você fez ETED? Não, a MF e fiz escola de cinema de Campinas. E a Priscila fez a mesma MF que eu, em Campinas, São Paulo, e depois ela foi para Pindamonhangaba, São Paulo, fazer
a Junior Script, que é ele pode chamar europeu, né? É tipo um É projeto uma de metodologia para alfabetizar alfabetização. pessoas para que elas tenham acesso às escrituras. É incrível, gente. E a Você pega primeira aspectos do próprio conhecimento local do povo, você desenvolve toda uma metodologia de aprendizado, né, de alfabetização. O método convencional ensina uma criança a ler em, tipo, 5 anos. O Uniscript, tipo, a pessoa começa a ler em 2 semanas. É incrível, incrível, incrível. E você pode adaptar Deus para deu vários isso. alfabetos, né? De idiomas diferentes. Deus deu isso, gente, para nós, porque a gente não tem conhecimento para isso. É Deus mesmo. E aí E a Pri é muito da área de ensino, né? Aí isso veio a cagar. Aí depois disso ela trabalhou, né? Teve um tempo trabalhando e tudo. Ainda trabalha aqui na casa de São Paulo, né? Aí depois é que viemos pro Rio e ela sempre assim ouvindo muito Deus, né? Falando com ela, buscando muito. E aí ela começou a observar que Deus havia dado para ela algumas palavras, assim, usando pessoas para falar, para chamar, entendeu? Entregar para Sofia, tudo relacionado ao chamado. Ela foi listando tudo, né? Como se fosse um caminho, assim, né? De cada passo, né? Que Deus fez. E aí ela decidiu, então, fazer a ETES, ela conseguiu fazer a ETES, que seria essa escola que a gente foi fazer, que foi. E aí ela, buscando também, Deus mostrou para ela fazer de São Paulo. Aí foi quando ela foi, arranjou com casa e fez esses 5 meses. Só que ela fez os 3 meses teóricos e quando ela foi, né, já estava a pandemia, foi a segunda leva da pandemia, aí ela não fez o prático, esse prático ficou. E aí veio um outro curso, ela fez um outro curso lá também, também é cultural, né? Esqueci o nome, mas tem alguma coisa a ver com a Paulo de cultura. Línguas. Pessoal de Línguas. Não, Eu acho que Escola de transcultural Missões tem o nome do Transculturais. curso mesmo, né? É. Alguma coisa Escola transcultural. de Missões Eu Transculturais. acredito que seja. eu acho que é isso mesmo. Aí ela fez, eu acho que foi mais uns 3 meses. E aí depois ela ficou assim, vou trabalhar numa base e vou buscar fazer o meu prático, né? Então ela começou a orar e tal, e ela gosta muito de trabalhar com criança também. Então ela... Aliás, é uma das visões, né? Das coisas que ela foi lembrando que Deus falou pra ela. Era uma visão dela como se ela estivesse alfabetizando uma criança indiana. Uma visão muito forte na escola de missões de prédios que a gente fez. Então, daí veio o script, esse trabalho com criança, a base que ela foi servir voltada para essa área de crianças, que aí foi lá em Recife. Então esse chamado da Índia também, a Gabi lembrou bem, porque ela entendeu também que ela teve um direcionamento, um chamado para ir para a Índia. E aí ela foi, né, foi caminhando. Eu acho que né? na Jocum em São Paulo, onde ela fez a TED dela, também tinha alguma professora, alguém, ela começou a aprender o hindi, né? O Que é a idioma. língua. Alguém lá também tinha alguma ligação com a Índia. Nós, como base, temos uma conexão com uma família que cuida de 500 crianças, uma escola para 500 crianças na Índia. A Suza já foi lá. O pessoal da Alemanha mesmo, da nossa cidade, mantém essa escola. Eles enviam dinheiro, eles recolhem dinheiro o ano todo e enviam para lá. Você ainda precisa dessa conta de India, gente, só para you know? Yeah, I'm saying like the... Mas eu não entendo bem dessa parte Yeah. de Recife, Like the people from Bangladesh, they support the school there. Uau, eu não sabia disso. Então, aí ela entendeu que deveria ir para Recife, porque lá tem um trabalho com voltado para as crianças em vulnerabilidade, né? Inclusive funciona como abrigo de crianças lá. Aí ela foi e começou a trabalhar lá, tanto nesse abrigo, né? Fazendo plantões e também trabalhando na base, né? Aí ela entendeu também que lá ela deveria trabalhar com hospitalidade, que é aquela coisa de servir, né, os alunos,
de estar servindo de professores também, né? Preparando o cafezinho, a água, aquela coisa do momento da aula, né? Então ela ficou com essa parte. E aí ela tinha que fazer o prático. E aí o que aconteceu? Vieram vários países assim para ir, né? Letônia, Uganda, né? Uganda, Parece que uma parte da equipe foi pra lá. aí eu sei que no final decidiu que eles iriam um prático no Brasil, uma parte, uma parte transcultural. Então foi para a Bahia, ela foi para a Bahia, e a outra parte ela foi para a Alemanha. E nas duas ela foi liderando, né? Que ela, como ela já tinha feito ETEL, tinha feito outros cursos, ela tinha um pouquinho mais de tempo, né? Vamos dizer assim, não sei como é que é, mas aí vem os alunos lá, eram novos alunos, né? Então ela acabou pegando essa liderança, né? Aí por isso ela foi para a Alemanha. E como que ela ficou lá? Ela estava lá, ela ia ficar uns 40 dias. Ela comprou passagem para ir e voltar. Foi dia 9 de janeiro e ia voltar dia 14 de fevereiro, né? E aí a líder da base do Recife perguntou: tem alguém que gostaria de continuar na Alemanha, continuar na base, trabalhando ali? E aí ela ficou assim, né, de orar, de buscar Deus, e ela começou a orar, juntamente com os outros colegas também. E no final ela entendeu que era, porque lá também tem turmas de inglês. Uma forma de relacionamento, né? São salas de aula de inglês. Então tem uma turma que é de idosos alemães que frequentam a base da Jocum e que recebem aulas de inglês. Aí ela chegou até a ajudar o professor e tal. Então ela viu que lá eles gostam muito, querem muito aprender o inglês. E como ela está fazendo um curso também que é para dar aula de inglês, e ela gosta de inglês, de traduzir. É o curso que ela faz, eu acho que é para dar aula de inglês para outros idiomas, né? Tipo assim, não é para dar aula de inglês para pessoas do seu mesmo nível. Aí ela entendeu que era para ficar lá. Aí ela perdeu a passagem, vamos dizer assim, e confirmou lá com a líder do Instituto Alemão que ela ficaria. Então, dos 8 que foram, 4 voltaram para o Brasil e 4 ficaram lá. Né? Então, essa é a história da Priscila. Eu acho que agora a gente pode fazer essa transição, né, gente, para falar mais um pouquinho sobre o que está acontecendo agora na Europa, sobre toda essa situação da Ucrânia e da Rússia. E para isso nós temos o Alex. E Alex vai compartilhar um pouquinho mais.